Vamos, 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 vamos. Então, estamos aqui outra vez reunidos para mais um passo deste caminho. Vamos, e estamos quase a chegar à celebração do Natal. Por isso, Padre Mende, vamos ao Natal? Vamos celebrar o Natal? Vamos celebrar o Natal, é por isso que temos já este episódio 5 que estamos agora a fazer, 5 ou 6. É melhor não dizer o nome, pá, não interessa. Vamos celebrar o Natal. Vamos, mas é para o Natal. Já tivemos a ver como é que preparávamos para o Natal na semana passada e hoje então vamos olhar concretamente para o Natal em si. Sim, mas antes disso, como é que têm sido já estes dias preparatórios do Natal? O que é que tens feito? Como é que tens preparado para celebrarmos ou para celebrares aqui em igreja, em família, estes dias festivos? O padre não sabe, não é? Melhor do que eu, porque eu sou aquele padre novinho que ainda não tem bem experiência de como é que são estas coisas, porque ainda é pandemias, ainda é tudo, que estes tempos são muito intensos. Não é? Acontece tudo e mais alguma coisa nos dias antes do Natal. Confissões, preparações, inclusive até algumas missas de Natal, que assim dizemos popularmente, ainda neste tempo de Advento. Sim. Além das festas de Natal propriamente ditas, que normalmente é sempre E os almoços aos jantares, agora muito mais reduzidos, muito mais contidos, não é? Mas não deixa de haver também esta oportunidade assim, de alguns familiares ou de alguns amigos mais próximos, agora exatamente por ter um bocadinho mais de agenda, porque as coisas estão todas a ser canceladas, também de nos convidar para ir a casa, para podermos ter assim um almoço ou um jantar assim mais familiar e festivo perto do Natal, até porque algumas pessoas é nestes dias que começam a regressar os filhos e netos que estão longe, que estão a estudar ou a trabalhar fora, e por isso também é uma maneira de apresentarem os sacerdotes lá à sua família mais distante. Isso já se começa a ver, não é? Assim, gente que veio da Áustria, que veio da Inglaterra, que veio daqui, veio dali, que está de volta, e também é sempre uma alegria ver isso. Mas se calhar assim a coisa que mais marcou foi isto, que de facto agora aqui as escolas à volta marcam muito as missas de Natal, não é? Não chamam propriamente assim missa de Natal, mas já tem este caráter um bocadinho de preparação para o Natal. E o que é que tu sentes? Sentes que os meninos ficam um bocadinho mais atentos por causa da história de Natal? É-lhes mais familiar? Ficam mais alegres também com a celebração? Ou seja, já estão mais disponíveis também? Porque o ano letivo também já começou há 3 meses e se calhar já tens ido lá também mais vezes. Como é que têm sido essas celebrações do Natal ou das missas perto das férias de Natal? Então, acho que uma delas foi muito diferente do ano passado, por exemplo. Aqui também acho que depende do ritmo onde eu me insiro no meio da história. O ano passado tinha acabado de chegar, estávamos em pandemia, não conhecíamos ainda tão bem umas e outras pessoas. As catequeses depois, alguns no meio do caminho, passaram para Zoom. Mas, por exemplo, a semana passada fui às Irmãs Salesianas do Rosário e a maioria das pessoas de lá vem cá à catequese da paróquia, ou pelo menos uma boa parte deles. E, portanto, já estamos mais ou menos em casa quando vamos lá, porque já são caras familiares. E, de facto, neste tempo eles estão com uma outra atenção. É uma história que se agarra mais facilmente, esta do Natal, preparar a casa para o menino Jesus, não só a casa de fora, mas a casa cá de dentro, e que é uma coisa gira de ver, por um lado, de facto, os miúdos da escola, e estamos a falar de miúdos do 5º ano para baixo, estas Salesianas do Rosário em particular, que de facto vão se preparando e veem esta história do Natal com muita intensidade e com aquelas duvidazinhas de miúdo que são giras de tocar, e que é uma grande alegria. Para além disso, houve outras missas de Natal também que já fomos tendo aqui na nossa comunidade dos ingleses nos Navegantes. Também já tivemos, digamos assim, a missa de Natal das crianças, em que eles mascararam-se de santos. Eu acho que é muito comum haver esses autos de Natal, acho eu, noutras culturas. Por isso, nessa missa
foi um bocadinho o anúncio do Natal, ou seja, o menino Jesus só nasceu depois na missa, mas antes da missa foi o anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora, e depois a história com José, depois havia os anjinhos todos a cantar, e depois os pastores que foram todos entrando na missa, porque a missa era o nascimento de Jesus, a missa era o Natal, a missa era o Deus conosco. Mas foi uma coisa muito, muito bonita porque, em primeiro lugar, as crianças estavam mais atentas porque eram também um bocadinho o centro das atenções. Sim. E também se foram preparando, também sabiam o que é que tinham que fazer, tinham os textos que também tinham que dizer, por isso conheciam muito melhor a história e por isso estavam mais disponíveis para acompanhar a própria da celebração. E vieram mascaradas também? Não sei. Sim, vinham bem vestidinhas, não é? Mascaradas, vinham bem vestidinhas. Cada um mascaradas estavam todas, não é? E depois era também muito bom porque as famílias foram todos ver os seus pequeninos, não é? E na prática a missa devia ser sempre assim. A família vai toda. A família vai toda ver mais um dos seus membros, que é Jesus, o nosso irmão mais pequenino, ou mais forte, ou mais importante. E por isso é sempre um ambiente festivo, saudável, familiar, alegre e centrado na pessoa de Jesus, e a partir dele ver como ele dá mais sentido e mais ritmo e mais força à nossa vida. Depois cada um tem o seu caminho e tem os seus desafios, mas esta celebração pré-natalícia também é bom, também vai marcando também o nosso caminhar entre a igreja. E vieram vestidos de santos? Foi de membros do presépio? O que é que se vestiram? Desta vez foi a Sagrada Família, Nossa Senhora, São José e depois o Arcanjo Gabriel. Pronto, estes eram os três pessoais, por assim dizer. Sim. E depois havia os de grupo, os anjinhos, os pastores, os magos. Isso aí era bar aberto, ou seja, não havia número certo, era quem quisesse, vestia-se como bem entendia destes personagens que iam até ao presépio ver e adorar o menino Jesus. Então tínhamos muitos reis magos, havia realeza para toda a gente naquele... Por acaso era 50-50, havia entre magos e pastores, era ela por ela. Havia muitos anjinhos, eles gostavam das asinhas e vestidos de branco, isso havia muitos anjinhos, sim. Bem, então são este registro das missas. Depois agora ainda vai haver uma que nós estamos a gravar um bocadinho antes do dia em que isto vai sair, ainda vai haver agora na Kairos, também uma missa agora de preparação para o Natal, mas de facto é agora assim uma intensidade destas celebrações que já de certo modo pré-anunciam então esta grande festa do Natal que vamos agora falar e celebrar daqui a uns dias. Pronto, e uma das coisas que gostávamos que ficasse também bem marcada, só não seja uma crítica a estas celebrações, mas uma achega para continuarmos a celebrá-las e celebrá-las cada vez melhor, que é o Natal começa e celebra-se a partir do dia 24 de dezembro até depois à Epifania, ao tempo depois da Epifania. Por isso é bom que estas celebrações pré-natalícias nos preparem para celebrar o Natal. E não seja, pronto, já está resolvido, já está feito, agora vou só beber uns copos e ter férias e passear e apanhar sol para o hemisfério sul. Não, é preparar-nos para celebrar o Natal. E é mais ou menos com esse tom, com essa marca que hoje gostávamos de conversar um bocadinho sobre como é que nós em igreja, como é que nas nossas celebrações propomos celebrar este mistério da encarnação do Verbo de Deus. Quais é que são os vários tons destas celebrações, qual é que é o calendário, como é que nós podemos celebrar também este tempo tão bonito e variado do Natal, que vai desde a oitava até ao batismo de Jesus, até à festa do batismo do Senhor. Por isso, Padre Mendes, queres-nos dar essas achegas? Primeiro, como é que são as missas de Natal? Que missas são essas? É que de facto é uma coisa boa de nós falarmos, porque este tempo de Natal nós normalmente reduzimos a um único dia, não é? Parece que é assim o dia do Natal e depois acabou. Mas na verdade nós celebramos isto aqui em grande, não é? As coisas grandes a igreja prepara com tempo e depois também celebra à grande, não é? Não fica só por um dia, mas depois estende para toda a semana que aí vem. E o dia do Natal em si, como perguntava o Padre Nuno, também começa em grande. Não começa no dia 25 apenas em si, mas começa já então no dia 24, à noite. Não necessariamente de manhã, porque ainda é um dia que nós estamos a preparar, ainda é um dia assim de preparação antes, mas depois à tarde, a partir do momento em que celebramos então o início do tempo do Natal, a seguir às vésperas, que é aquela oração da tarde, então começamos já com esta celebração do Natal, que depois, digamos assim, o pico
é quando começamos a celebrar então propriamente a missa de Natal em si. Então o dia de Natal, esta celebração de Natal, tem 4 missas diferentes. Mas tem mais missas do que as 4. Tem mais missas. Nós vamos celebrar mais do que 4 missas no Natal, não vamos? Nós vamos celebrar mais de 4 missas. 4 missas, ou seja, 4 textos de missas diferentes. 4 liturgias, sim. 4 orações, 4 leituras, 4... E uma das perguntas que nos fazem sempre é: e nós temos que ir às 4 missas? E o que é que o Padre Nuno costuma responder normalmente? O Padre Nuno normalmente responde: o padre vai às 4 e tem todo o gosto em celebrar as 4, porque todas são diferentes e podem nos ajudar a celebrar cada dia. Mas a missa de Natal é uma destas. Qualquer uma destas 4 missas é a missa de Natal. Nós nesse dia, é dos poucos dias em que os padres, além do dia da oração dos fiéis defuntos, em que os padres podem de facto celebrar mais do que uma missa, porque os padres também só devem celebrar uma missa por dia. No máximo podem binar, excepcionalmente trinar, ou seja, podem celebrar 2, excepcionalmente 3, mas não podem celebrar mais do que estas 3 missas por cada dia. Aqui no dia de Natal, embora seja a véspera e o próprio do dia, há várias missas e os padres podem celebrar todas estas missas como se fossem única. E por isso as pessoas, os fiéis, podem fazer exatamente o mesmo que os sacerdotes. Podem celebrar todas estas 4 missas, comungando em todas elas e celebrando-as como se fossem única de Natal. E quais é que são essas missas e qual é que é a sua distinção? Então, tudo isto aqui vem com uma história, não é? Mas olhando assim para aquilo que nós temos, antes de contar a história de como é que lá chegamos, a primeira missa que nós temos é a missa da Vigília, que é aquela que celebramos na tarde do dia 24. Portanto, aquilo que nós chamaríamos a missa vespertina, portanto, a missa da véspera, propriamente, que é a missa da Vigília. Depois temos a missa da noite, que, no fundo, é a missa, digamos, já no dia em si, propriamente. Depois, no dia, temos a missa da aurora, portanto, na manhã do dia 25 já, e depois a missa do dia. Portanto, são 4 missas: Vigília, noite, aurora e do dia. Sendo que a principal, aquela mais antiga, aquela que tem mais história, é a missa do dia. Portanto, aquela propriamente celebrada no dia em si. Pois isto é que se foi tudo com a história, foi-se arrumando de uma forma que chegámos a esta estrutura de ter 4 missas diferentes, então, neste dia de Natal. Porque eu por acaso, eu confesso que houve muitas coisas que tive de relembrar aqui com um livrinho que nos davam no seminário, que é uma coisa que é engraçado ver, conta um bocadinho a história e de como é que chegámos então a esta celebração do Natal como a temos hoje, que é preparada assim por uma coisa que se chama o Secretariado Nacional da Liturgia, que é assim um nome pomposo, mas que são os padres que no fundo se debruçam sobre isto e que nos explicam como é que chegámos cá. E que parte da celebração propriamente dita. Da parte da celebração propriamente, e que então nos conta um bocadinho como é que lá chegámos. E então é engraçado que vemos que isto aqui tem tudo uma história, vem lá para trás. Porquê? Porque todas as missas que nós celebramos cá em Portugal têm como referência aquilo que se fazia em Roma. Ou seja, o que o Papa fazia, depois replicava-se um bocadinho para o mundo inteiro latino. Portanto, o Papa, o mundo que tinha esta referência, digamos, na Igreja de Roma, do qual nós somos parte. E esta missa da Vigília de Natal, portanto, esta primeira das missas que falámos, celebrava-se antigamente, portanto, isto aqui antes do Concílio Vaticano II, e mesmo ainda antes disso, era celebrada na manhã do dia 24, portanto, para nós, que já não estamos habituados a isso, soa-nos algo estranho, e tinha um caráter que era penitencial. Ou seja, ainda não era Natal, era mesmo o dia antes, a manhã antes, e celebrava-se com jejum e abstinência. Portanto, as pessoas faziam jejum daquele dia e depois preparavam-se, assim, era mais uma missa de preparação depois para a festa do dia seguinte. Hoje em dia já não é assim, portanto, a missa da Vigília é já celebrada, digamos, no próprio dia de Natal, que nós contamos à maneira dos judeus, que começa então a partir das 4 da tarde, que é assim uma hora de referência que nós temos para começar então o dia litúrgico seguinte. E que aí já celebramos então já plenamente a missa de Natal, nesta missa da Vigília. A missa da noite, a origem também vem de Roma, portanto o Papa Gregório Magno, isto estamos a falar do século VII, portanto algo há muito tempo atrás,
costumava celebrar, pelo menos ele, não é? Lá para trás, antes dele ainda era capaz de haver mais, mas pelo menos ele celebrava uma vigília, portanto assim um tempo de oração prolongado, numa basílica de Roma, que para quem conhece é a Basílica de Santa Maria Maior. E porquê lá? Porque lá há uma pequena capela na cripta, portanto na parte de baixo da basílica, em que tem lá aquilo que se diz ser, portanto, a madeira que estava no presépio, portanto que fazia parte da manjedoura de Jesus. Há uma capela lá de baixo, que também é chamada uma capela Sistina, que não é a capela Sistina que nós conhecemos, mas foi feita também pelo Papa, mandada fazer pelo Papa Sisto, e que portanto fica também com esse nome, que tem o formato de uma gruta, também para acolher então a manjedoura. E então o Papa São Gregório Magno ia aí e celebrava então uma vigília noturna de preparação para o Natal, que acabava depois então com a missa. E daí este nome da missa da noite que nós ganhamos nesta segunda missa então deste tempo de Natal. E curiosamente é aquela que nós assim popularmente chamamos a missa do galo, não é? Mas porquê é que se chama missa do galo? Isso é uma boa pergunta que sabes que eu aqui na paróquia começo a distinguir depois também comecei a inventar que se a missa do galo é a missa da meia-noite, a missa vespertina ou a missa da vigília é a missa do pinto. Se o galo ainda está muito pequenininho, por isso é para as pessoas distinguirem que já há que é quase como se fosse a missa do galo, mas ainda é pequenino, por isso fica a missa da vigília. Então já há muitas pessoas, principalmente aquelas que estão mais ligadas aqui ao coro e às leituras e tudo, quando perguntam como é que vai ser as missas, perguntam então que horas é que vai ser a missa do pinto? Já começa a ser assim uma linguagem também familiar. Mas sim. A missa do galo é a missa da meia-noite ou a missa da noite? Então, missa da noite, o que nos contava aqui o livrinho que eu vos falei há pouco, é que de facto, missa do galo em si, este nome popular, vem de onde? Vem de os tempos litúrgicos estarem divididos a noite em particular em vigílias. Ou seja, no tempo de Jesus, por exemplo, dividia-se a noite em 4 vigílias. E a terceira vigília da noite, que começava à meia-noite, chamava-se a Vigília Gallicantum, que era a vigília do cantar do galo. E provavelmente é daqui que veio este nome popular de missa do galo, que era na hora em que começava então esta hora do cantar do galo. E daí veio esse nome popular na liturgia de hoje, que então é missa do galo, não é? Gallicantum, na hora de Gallicanto, passa a ser então a missa do galo. Que é da missa da meia-noite, então, da quarta vigília da noite, que era à meia-noite. Começava à meia-noite e depois estendia-se até à outra vigília seguinte. Isso é para às 3 da manhã, não? Ou às 4 da manhã? Qual é que eram as vigílias? São 4 vigílias? Portanto, é dividir a noite em 4, fazer as contas. Parece o outro, não é? Vamos lá fazer as contas, 4 vezes 2. Está bem. Então, já ficamos a saber que é o início da terceira vigília, não é? Mas deve ser até às 3, não é? Porque sim, 3 em 3 horas. 3 em 3 horas vai dividindo-se. E é engraçado, assim só a título de curiosidade, no século XII, portanto, havia até um missal, portanto, aquilo que nós seguimos para celebrar as missas, que era o missal de Mateus, em que chamava esta missa da noite, a missa pulorum, em latim, que não era a missa do galo, mas era a missa dos frangos. Eu prefiro o pulorum, que é mais bonito. Mas dos frangos mas fora este missal em que chamava de facto a missa pulorum, o nome missa do galo é apenas popular, não é assim um nome oficial que nós chamamos à missa. O nome certo é a missa da noite, esta segunda missa deste tempo de Natal. Depois vem então a missa da Aurora. A missa da Aurora, que surgiu então assim na Aurora, que no fundo celebra-se na madrugada, não é? Que a primeira missa da manhã que celebramos, então é esta missa da Aurora. Tem também uma história, digamos assim, em Roma, com o Papa Gregório Magno também. Porque é o Papa Gregório Magno? Porque ele é que deixou isto tudo por escrito, no fundo. Ele tinha lá um sacramentário, tinha lá uns livros onde dizia aquilo que se fazia e, portanto, é assim uma das também ele que foi antigas. Assim a figura por excelência assim da primeira, não foi a renovação litúrgica, mas a primeira é isso mesmo, a primeira reunião litúrgica, ou seja, ele preocupava-se muito, ele, não pessoalmente, mas no tempo do Papa Gregório Magno, e foi uma das grandes obras dele, por isso é que também se chama Magno, foi essa parte da unidade da liturgia, da celebração do rito romano. Por isso é uma das figuras centrais nesta caminhada da liturgia da Igreja. Aqui a primeira que a gente conhece é de São Gregório Magno. E não é por acaso que hoje ainda estamos a falar dele, não é? Porque claro, isto estamos a falar do século VII, não é?
mas boa base daquilo que é o rito romano foi com São Gregório Magno que a gente conheceu. Já celebrava, mas foi no tempo dele que as coisas se organizaram melhor. Sim. E então, pronto, celebrava-se essa missa, porquê? Porque também no dia 25 celebrava-se uma mártir que se chamava a Santa Anastácia, que era muito popular no Oriente, e se as pessoas hoje em dia são assim muito ferrenhas no celebrar os seus santinhos e celebrar assim aquelas datas todas certinhas, em Roma também não era exceção. Havia lá uma grande comunidade portanto, de cristãos orientais e que queriam celebrar essa mártir, que foi aquele dia que ela morreu e tinha que ser. E então, segundo o que diz aqui este livrinho, depois há sempre outras fontes que podem dizer outras coisas, mas celebrava-se então esta missa da Aurora também lembrando esta Santa Anastácia. Portanto, o martírio dela, que era assim uma mártir de grande devoção. Eu confesso que eu não conheço muito bem a história, mas pode ficar então depois lá para a frente para as nossas rubricas futuras. E então o Papa ia celebrar essa missa da Aurora. A única coisa que a gente sabe é que o nome Anastasis, não é? Em grego é ressurreição, por isso nós não sabemos bem as invocações dos santos orientais, mas às vezes as invocações dos santos orientais não eram só de pessoas, eram também destes mistérios centrais da fé. Por isso, aquela Basílica de Santa Sofia em Constantinopla. Não existe uma Santa Sofia. Pode existir, tu não sabes, não conheces todos os santos que estão no céu, não é? Mas é mais crível para nós que a Santa Sofia de facto seja isso, a sabedoria do alto, que é o próprio Jesus. Por isso são referências e são aclamações, não é? São invocações do próprio Deus ou do próprio Jesus. Por isso, a Anastácia, certeza que também há muitas pessoas que chamam Anastácias, como tu conheces, também Anastácia, Anastácio, não é? Mas se calhar podia ser apenas essa referência ao mistério de Jesus. Até pode ter havido essa Santa Sofia ou o que fosse, e depois, além disso, lembra-se também depois o mistério maior que o seu nome significava. Então o Papa saía desta missa da Aurora e depois tinha então a missa principal, que era a missa do dia, que era chamada também a missa maior, que era a mais antiga, e que tem um elemento fundamental, e que ainda o temos hoje, e que quem for à missa do dia vai reparar isso, é que uma leitura própria que vai ter é do Evangelho de São João. O prólogo, portanto a primeira página do Evangelho de São João, fala-nos de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que é assim, digamos, a leitura teológica, digamos, o que é que significa então Jesus ter nascido. É que no princípio era o Verbo, começa assim o Evangelho, e depois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, dá-nos um bocadinho aquele significado do que é Jesus ter encarnado, que é o próprio Deus, então habitar entre nós. E lá está, esta é a missa mais antiga, lê-se a primeira página do Evangelho de São João, e é isso então assim que fecha então as 4 missas de Natal. Portanto, só resumindo, o Papa então chegava à noite, fazia uma grande vigília, portanto rezava a vigília toda. Quer dizer, antes disso já celebrava uma missa, historicamente falando, já celebrava uma missa dia 24 de manhã, em que era para preparar para aquilo que vinha a ser o Natal. Depois, 24 à noite, o Papa fazia uma grande vigília na Basílica de Santa Maria Maior, acabava a celebrar a missa, que era a missa da noite. Depois, no dia seguinte, ia então celebrar a missa da Aurora e depois terminava a rezar então a missa do dia. Celebrava estas 4 missas e era sempre o Papa que celebrava. E daí nós transpomos para as realidades todas da nossa igreja aqui latina e ficamos nós também com essas 4 referências que, claro, que depois com a história foram sendo adaptadas para aquilo que fazia sentido e para a realidade, digamos, de cada local. Mas é esta a estrutura que temos, 4 missas neste dia de Natal. E sim, e no Evangelho, ou nos Evangelhos, dá para perceber um bocadinho também essa distinção. Ou seja, na primeira missa, na missa da vigília, é a descrição, é a genealogia de Jesus. Por isso fala de toda a história, né, até Jesus. É um bocadinho esse anúncio que está para chegar, esta alegria que todos esperavam, que todos procuraram preparar também ao seu modo para que o Verbo de Deus encarnasse. E depois as 2 missas, a missa da noite e a missa da aurora, é um bocadinho os pastores que vão e depois chegam lá de manhãzinha cedo, pelo menos na missa da aurora, não é? E dizem a Nossa Senhora, dizem à Sagrada Família o que é que ouviram, o que é que ouviram dos anjos. E há aquela referência muito bonita da missa da aurora que é: Maria guardava todas estas coisas no seu coração.
E depois a tal missa do dia, como tu fizeste referência, em que a passagem por excelência é o prólogo de São João, que tem como núcleo, como centro, e o Verbo de Deus encarnou e habitou no meio de nós. Por isso temos essa leitura mais completa ou mais abrangente desta história ou deste mistério. Então, e depois o Natal acaba no dia 25, como é que fazemos isso? Aí é que está, quando nós celebramos à grande, não acaba no dia 25, mas pelo contrário estende-se em toda uma oitava, portanto vai de 25 de janeiro até depois, até 8 dias a seguir. Sim, e como é que é? E então, uma oitava marca a solenidade, portanto marca que é um dia de facto importante. Nós só temos assim hoje em dia 2 grandes oitavas, que é a oitava de Natal e depois também a oitava da Páscoa. No fundo é para celebrarmos então com grande festividade estes dias todos. Continuamos a cantar glória, continuamos a fazer tudo como se fosse dia de Natal. Pronto, não rezamos o credo, que é para não, porque senão depois a missa também fica gigantesca. Mas então celebramos então com grande pompa estes 8 dias que vão a seguir então ao Natal. E no meio desta oitava há algumas festas grandes também que a Igreja celebra, que nos ajudam também a desvendar o significado daquilo que aconteceu no dia 25. Primeiro, se calhar começando, não cronologicamente, mas assim pela importância que tem. O primeiro é o dia 1, que é o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, que é, no fundo, a celebração de Nossa Senhora como a mãe deste mistério que nasceu. Que é o final da oitava de Natal, não é? Sempre o 25 de dezembro é o primeiro do dia da oitava, o 1 de janeiro é o 8º dia da oitava, não é? É sempre este conjunto entre dia 25 e dia 1. E depois entra então a seguir o domingo. Bom, neste ano acontece assim, não é? Começa logo ali o domingo. É melhor não confundir, sim. A oitava é entre o dia 25 e o dia 1, sim. O princípio da oitava é sempre a festa de Natal, o final da oitava é sempre esta festa de Santa Maria, Mãe de Deus, que por acaso calha sempre no primeiro dia do ano, não é? Porque será? Porque será. E celebramos sempre muita coisa nesse dia 1 de janeiro, não é? Como é que é? Explica-me lá. Então, dia 1 de janeiro é um conjunto de celebrações, parece que nós pegámos em tudo aquilo que havia para celebrar e pusemos naquele dia. Então, celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, que é a celebração principal. Celebramos também o dia da paz, não é? Que o Papa Paulo VI quis celebrar. Celebramos a imposição do nome de Jesus, ou seja, também aquele dia em que Jesus, então, em que celebramos o porquê de Jesus chamar Jesus, que já lá vamos. Celebramos ainda o dia da circuncisão do Senhor, o dia em que Jesus foi circuncidado, e além disso, civilmente, é o início do ano civil, não é? Sim. Portanto, já são tantas coisas. E além disso, o Papa Paulo VI instituiu também nesse dia o dia da oração pela paz, não é? O Dia Mundial da Paz. O Dia Mundial da Paz também. E desde essa altura, desde o Paulo VI, que o Santo Padre normalmente escreve sempre uma mensagem para este primeiro dia do ano, mensagem para a paz. Por isso também é uma celebração que nós fazemos nesse tal primeiro dia do ano e nesse final da oitava do Natal. E além disso dá também uma bênção para todo o mundo, não é? Sim. Assim, que é sempre transmitida. É aquela bênção que se chama Ubi et Orbi, não é? Portanto, para a cidade e para o mundo. Portanto, para todo o mundo é uma bênção especial que o Papa dá nesse primeiro dia do ano, que podemos seguir e também receber essa mesma bênção do Papa. Mas sim, dia 1 então é um dia cheio, tem tudo e mais alguma coisa. Então, se calhar na própria da celebração nós não vamos ter ocasião para estar assim tão por dentro de todos esses traços. Queres dar assim também num breve toque, não é? Qual é que é o significado de todos esses motivos de celebração do dia 1? Sim. Então, portanto, o primeiro é Nossa Senhora como Mãe de Deus, não é? Portanto, esta figura da mãe que é tão importante é celebrada então no final da oitava. Primeiro celebramos Jesus, passado a oitava, então, Nossa Senhora. Portanto, no último dia da oitava estamos a celebrar a mãe, que tem também este protagonismo principal. Depois, celebramos também a circuncisão do Senhor, que nós vemos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, que 7 dias depois Jesus foi circuncidado, não é? 7 dias depois de nascer. Portanto, estamos a celebrar essa mesma circuncisão do Senhor também. Também a imposição do seu nome,
o significado do nome. Portanto, que Jesus, o que é que quer dizer Jesus? Jesus quer dizer Deus salva. Portanto, mais uma vez estamos a proclamar que aquele menino que veio é o próprio Deus que vem, então, para salvar. Depois o Dia Mundial da Paz, que digamos que mesmo fora, digamos, dos âmbitos de igreja, é aquilo que se fala muito também deste Dia Mundial da Paz, e toda a gente fala disso. Tudo isto aqui torna-se difícil de pregar no dia, não sei se acontece com o Padre Nuno, mas eu acho que foi para aí das primeiras pregações que eu tive de fazer, foi no primeiro dia do ano, na igreja de São Nicolau, quando o Padre Mário tinha-me pedido então para fazer a pregação daquele dia. E quer dizer, tanta coisa, para onde é que uma pessoa vai pegar? Não pode falar de tudo, que senão as pessoas não apanham nada, não é? Sim, vou começar por meu ponto. Como nós temos muitas missas, umas missas se calhar falamos mais do mistério, de outras missas mais de outra coisa, mas temos sempre a novidade da mensagem para o primeiro dia do ano, a mensagem da paz, do Papa, do Santo Padre, qualquer que ele seja, e por isso podemos dar sempre esse foco variado ou atual da mensagem da paz, mas depois focar isto tudo, focar este mistério de Jesus no meio de nós, que nos veio por Maria, e por isso é uma bênção, é uma fonte de bênção para todos e continua a ser. E por isso, no início do ano, que nós estamos sempre disponíveis e abertos para viver e para viver melhor, então é bom termos estas raízes e temos este horizonte, temos este princípio e esta meta, esta finalidade de Jesus por Maria, vivendo em paz. Olha, já estou a fazer a homilia para o dia do primeiro dia do ano, se quiser. Já está, então é só tirar apontamentos, só juntar ao caderninho dos encargos, mas para os encargos então do dia 1, que é preciso. Mas só assim rapidamente, eu achei piada, e portanto se posso só partilhar aqui rapidamente, que é como é que chegámos então a esta celebração de Nossa Senhora no dia 1, que no início então parece que era de facto a celebração do Ano Novo, não é? Também os cristãos parecia que faziam uma contraposição no início à celebração do Ano Novo, que parece que não é uma coisa dos dias de hoje, mas por exemplo Santo Agostinho no dia do Ano Novo costumava então pregar também. Porquê? Porque acontecia que toda a gente se divertia assim à grande, às vezes com alguns abusos, no dia do Ano Novo. Então o que se fez assim... Agora já não é assim. Agora não, agora é tudo santo, agora tudo se celebra com muita... parcimónia, e à 1 da manhã tem que estar todos em casa. Exatamente. Para recolher obrigatório. Pá, não já faz isso e não tem nada de obrigação, mas era o único dia do ano em que eu ia para a cama voluntariamente antes da meia-noite. Pois. Porque no dia a seguir era missas e celebrações que nunca mais acabavam. E por isso queria ir descansadinho para celebrar a missa, o primeiro dia do ano. Sim. Continua, desculpa. Então, rapidamente, e parece então que era um dia de grandes festividades e de grandes abusos também. Então, nos primeiros séculos parece que a Igreja quis se contrapor um bocadinho a essas celebrações. Então até proclamou assim uma missa para este primeiro dia de jejum e penitência, que era para contrapor. Então se toda a gente está a fazer asneira, e se há alguns cristãos que até seguem atrás na asneira, vamos lá pôr aqui então jejum e penitência, que é para contrapor aquilo tudo. Ou aquilo não deve ter pegado muito bem porque será? Porque rapidamente depois abandonou-se esta ideia então de fazer um dia de jejum e penitência no primeiro dia do ano. Já agora fazer aqui uma inconfidência. No princípio, quando vim cá para a paróquia há muitos anos atrás, tinha como propósito, tudo o que havia era para manter e para aprender, que eu nunca tinha sido prior na vida. Só as coisas que eu nunca tinha feito ou que me incomodavam, tinha que perguntar porquê para mudar. E uma das coisas que eu nunca tinha feito era celebrar missa à meia-noite no primeiro dia do ano, na passagem do ano. Então eu perguntei o que é que era, como é que era, quem é que vinha, quem é que não vinha, o que é que se fazia, o que é que se deixava de fazer. E pronto, e se calhar as pessoas deram-me um mau feedback, mas aquilo que eu retive foi: Sr. Padre, vêm sempre as mesmas pessoas e normalmente vão ver o fogo de artifício, estão lá fora da igreja a ver o fogo de artifício, e quando o fogo de artifício acaba, então sim entram na igreja para rezar. Eu disse, então está bem, pronto, então não há missa, vejam o fogo de artifício e depois vou para casa a festejar. E pronto, e desde essa altura que deixou de haver missa à meia-noite, também por causa deste testemunho, né? Primeiro está o fogo de artifício ou a festa, mas de facto não há, na própria da liturgia, não há nada que celebrar à meia-noite. Só celebramos o primeiro dia do ano, que é o que nós celebramos, e por isso não temos nada que estar a celebrar a missa ainda mais em mais horas e em mais minutos. Não tínhamos de estar a celebrar a missa contínua, porque todos os minutos, todas as horas são dedicadas ao Nosso Senhor. Mas é só para contrapor também essa coisa de diante
da folia, então contrapor com jejum e penitência. Aqui era um bocadinho a missa ser arrumada para 5 minutos depois, que é para se ver o fogo de artifício antes. Então eu percebi bem qual é que era o valor que as pessoas também davam naturalmente a essa celebração da meia-noite. E pronto, isso, como o Sr. Padre naquele ano se calhar celebrou para aí 8 ou 9 missas em 3 ou 4 dias seguidos, né? Então optámos por cancelar essa celebração à meia-noite, e desde essa altura, pelo menos aqui em Cascais, não temos essa missa. E porque na verdade não há problema nenhum em celebrar o ano assim de uma forma saudável De todo. E portanto, quer dizer, não Há tempo para estar a contrapor nada. Sim. Mas também depois celebrava-se o primeiro ano, não é? Não havia problema nenhum em celebrar o início desse novo ano e pedir as graças de Deus para esse ano, a graça para os governantes, a graça para quem está à frente da igreja. Portanto, para todas as realidades pedia-se essa bênção especial. Depois veio o Concílio de Éfeso, em que proclamou a Santa Maria como Mãe de Deus, e então celebrou-se a celebração de Nossa Senhora. Depois acontece que em algumas regiões, como era o caso daqui da nossa zona de Espanha e Portugal, começou-se a celebrar a festa da circuncisão do Senhor. E então isso aí acabou também por vir até Roma. Portanto, no Evangelho, a dizer 8 dias depois, levaram o menino Jesus para ser circuncidado. Sim, e foi nessa altura, na apresentação, que tiveram que lhe dar o nome de Jesus. Não é? Por isso é que vem essas duas invocações, não é? Da circuncisão e da imposição do nome. E por isso mesmo, quer dizer, no século XIII, então foi assumido pela Igreja toda, na liturgia romana, esta circuncisão do Senhor para esta data do primeiro dia do ano também. Depois, mais recentemente, então quis-se voltar àquela antiga celebração que vinha antes do século XIII, que era então Nossa Senhora como a Mãe de Deus, Santa Maria Mãe de Deus. E voltou-se então a essa antiga tradição da celebração principal de Nossa Senhora, onde pedimos então a bênção especial da Mãe do Céu para todo o ano e de uma forma particular. Além de todas as outras, continuamos a lembrar, e as próprias leituras falam disso. Portanto, não estamos a excluir nenhuma, estamos a pôr Nossa Senhora então em primeiro lugar neste final da oitava do Natal. Além disso, depois temos uma festa da Sagrada Família no domingo seguinte. Sim, normalmente a festa da Sagrada Família calha no domingo, não é? Porque é uma festa importante e por isso a Igreja propõe-nos celebrar essa festa no domingo, no dia do Senhor. Mas às vezes o Natal e por isso o Ano Novo são também ao domingo. Então, quando é assim, a festa da Sagrada Família não tem domingo para se celebrar, então celebra-se no dia 30 de dezembro, antes do final da oitava. Mas é uma festa própria da oitava do Natal. É o lugar do Natal por excelência. Jesus foi nascido, foi criado, foi abençoado e foi crescendo também neste seio da família de Nazaré, da Sagrada Família de Nazaré. Mas sobre isso depois vamos ter mais para a frente um episódio onde falamos mais concretamente deste domingo da Sagrada Família e desse dia, portanto deixamos mais para... Então o que é que celebramos no resto dos dias do Natal? Então, depois há 3 santos em particular que nós celebramos. Celebramos Santo Estevão, logo no dia a seguir, o primeiro mártir, portanto um daqueles que foi escolhido como um dos primeiros diáconos e que depois dá a vida por Jesus, de uma forma muito parecida a como o próprio Jesus também deu a vida, perdoando aqueles que estavam a martirizá-lo. São João, que era aquele discípulo que Jesus amava, aquele a quem foi dado também Maria por mãe. Portanto, logo no dia 27 celebramos São João. E os santos inocentes, portanto, aqueles que logo a seguir ao nascimento de Jesus, quando Herodes, por inveja ou por medo, mandou exterminar todos os meninos com menos de 2 anos, todos esses que foram então martirizados, estamos a celebrar dentro desta oitava também, no dia 28 de dezembro. Portanto, são assim 3 santos que mais uma vez nos apontam para a grandeza deste acontecimento do Natal e que se dá também neste grande testemunho destes santos que estamos a E faz lembrar também serem sempre os primeiros, ou temporalmente, nós temos aqui o Santo Estevão foi o primeiro mártir, depois da ressurreição de Jesus, né? Depois também do martírio de Jesus, o primeiro mártir da Igreja. E ao mesmo tempo os santos inocentes, que foram de facto os primeiros a dar testemunho por causa da encarnação de Jesus, não é? Que Jesus era o rei, que Jesus era o Messias esperado, por isso foram estes os primeiros de facto a dar testemunho com o seu sangue que Jesus já estava no meio de nós. Ainda que não falassem, ainda que não decidissem nada. Mas foram os primeiros temporalmente, sim. E depois o São João Evangelista
é também um bocadinho o primeiro, não é bem o primeiro dos apóstolos é de facto Pedro, foi esse que o Nosso Senhor escolheu e confirmou como a pedra sobre a qual queria fundar a sua igreja, mas São João Evangelista, o facto de ele dizer-se o amado, o discípulo amado, nós sabemos também evangelicamente, foi o primeiro que chegou a correr ao sepulcro vazio, embora depois deixasse São Pedro a ser o primeiro a entrar, não é? E São João foi também, se quisermos, o que estava mais perto, tanto do lado de Jesus na última ceia, como ao lado de Jesus na cruz. Por isso temos também um bocadinho este primeiro, não de importância, mas de geograficamente assim, o que estava mais perto do coração de Jesus, e por isso celebramos-lo também nesta oitava de Natal. Aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, né? Estava ali perto do coração dele. Sim. E pronto, no fundo são estes os santos, são estas também as festividades que temos na oitava, e é este o programa das grandes festas. Portanto, que o Natal vai ser, digamos, celebrado também à grande, que não ficamos só pelo dia, sim, mas apanhamos então todo ele. Mas depois da oitava, e só para terminar, só para ficar aqui também uma chega, depois da oitava de Natal há um tempo a seguir, que é o tempo da Epifania, se quisermos. A Epifania é o que nós chamamos comumente o Dia de Reis. Por isso temos esta primeira semana, estes primeiros dias, em que nós somos convidados a olhar para o presépio de Jesus, para o nascimento de Jesus, para o início da vida de Jesus. E depois temos um segundo momento também do tempo do Natal, em que Jesus se abre, que Jesus se dá a conhecer. Com a festa dos reis, com a festa dos magos, que vêm do Oriente e reconhecem em Jesus esse rei de Israel, e depois logo a seguir com mais duas celebrações litúrgicas, que é o início, se quisermos, da vida pública de Jesus, os seus primeiros lugares onde ele se manifesta no meio de nós, em que temos o batismo de Jesus, que é a festa, que é o domingo normalmente, que faz a transição entre o tempo de Natal e o tempo comum, mas nessas festas da manifestação, da Epifania, a tradição da Igreja aponta para três momentos, que também deves saber, deves recordar, não é? Que é a Epifania, que é os magos, que é as bodas de Caná, não é? O primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus, e depois o batismo de Jesus, onde pela primeira vez se ouve a voz do Pai que diz: "Este é o meu filho muito amado, escutai-o". Por isso temos estes dois grandes blocos do tempo de Natal que importa celebrar: o tempo do nascimento, o tempo do Natal, e depois o tempo da manifestação, o tempo da Epifania. Por isso temos 2-3 semanas para celebrarmos à vontade este tempo de Natal. E todos os anos é diferente, porque consoante os domingos, o dia de Reis calha-se, celebra-se assim ou celebra-se assado. Nós em Portugal o dia 6 de janeiro não é feriado, por isso os nossos irmãos espanhóis assim celebram sempre a festa dos reis nesse dia. Nós temos também aqui a comunidade ortodoxa, a comunidade católica oriental, a ucraniana, que também celebram o Natal, sobretudo nesse dia da Epifania. Por isso continuemos a celebrar o Natal, não apenas no dia 24 e 25, mas ao longo destas duas semanas. E só um parênteses, que é uma pergunta que o Padre Nuno odeia, mas que as pessoas fazem sempre, que é: mas de que é que diz tudo é obrigatório, Padre Nuno? Nada é obrigatório. Tudo nos é proposto, tudo nós somos convidados para celebrar. Assim, aquilo que a gente aprende dos preceitos da Igreja é a gente guardar os domingos e dias santos. Sim. Ponto. E destes aqui, dias santos, temos o dia de Natal, que sabemos que sim, não é? Até aqueles... O dia de Natal é o dia 25, depois e o dia 1. Pronto, que é sempre feriado, é sempre dia santo. Quando não calham ao domingo, os domingos são também dia santo. Este ano temos o dia 26, que é a festa da Sagrada Família, e o dia 2, que é a festa da Epifania, a festa dos reis. Por isso nós vamos ter 2 fins de semana completos, de sábado e domingo, dias de preceito. Pronto. O ideal, como é óbvio, nós estamos de férias para quê? Como a gente aprendia no seminário, nós estamos de férias para celebrar o Natal. Por isso celebremos o Natal. Se nos der jeito, ou se for bom nós celebrarmos a missa, há alguma coisa melhor que a gente possa fazer naquela meia hora, naquele dia de férias e de descanso? Claro que não. É obrigatório? Claro que não. É uma benção a triplicar, não tenho dúvidas. Por isso, mas o dia de preceito, como é óbvio, é os dias santos e os domingos. E para nós, este ano, é o sábado e o domingo, No dia de Natal, como temos uma missa vespertina, e a missa da vigília e a missa da noite, como tu disseste, podemos celebrar também no dia 24. Mas depois
Mas depois, olha, cada um que decida como bem entender e cada um aproveite e veja se tem lugar para Nosso Senhor ou não. E vamos lá então aproveitar. Sim, para terminar, então queríamos desejar a todos um Santo Natal. Nós ainda podemos desejar Santo Natal, não é? Nós ainda podemos dizer Santo Natal a toda a gente ou achamos que essa linguagem é pouco inclusiva? Que história é essa? Lembras-te, ouviste isso? É mais uma vez, não é? Nós já não vemos na rua nada alusivo ao Natal, nascimento de Jesus. Nós já começamos a ver em grandes empresas e em grandes marcas, principalmente as multinacionais, em que já deixam as coisas do Natal para festas e férias e coisas parecidas, não é? Agora já temos poderes políticos, não é? Que querem dizer que para ser melhor, para ser mais inclusivo, nós devemos anular a conversa e deixar de... Não somos nós não somos funcionários nem do Estado, nem da Comissão Europeia, mas... Então, mas para quem não está a par, felizmente isto não foi para a frente, mas o que era para ir vir era então um manual, digamos assim, de inclusividade. De boas práticas, não é? E de boa comunicação e de boas regras, não é? Sim, que vinha então de uma comissária europeia que tinha feito, que a ideia era no fundo ser mais inclusivo no entender desse manual e que para isso mesmo propunha, então em vez de dizermos Feliz Natal, dizermos algo mais geral, vou dizer uma generalidade como boas festas. No fundo estamos a cancelar aquilo que é o centro do Natal, sim, mas com um propósito teoricamente de tolerância, que é no fundo para arranjar espaço para todos, mas que essa tolerância parece que está a causar espaço para todos, menos para nós, não é? Menos para Jesus, não é? E menos para Jesus, sim, que é só a causa do dia 25, não é? A causa de todo este tempo. Por isso não tenham medo nem receio de serem verdadeiramente inclusivos. Jesus veio para todos. E veio para todos numa linguagem humana, visível, audível para toda a gente. Por isso desejamos a todos e desejamos sempre a todos um santo e feliz Natal, sem problemas, sem stresses. É isso que nós queremos para cada pessoa. É que Jesus possa nascer, Jesus possa começar uma história, Jesus possa recomeçar uma história com cada um. Onde ele entra não faz mal a ninguém. Não exclui, não destrói. Ele não veio para como se diz lá na profecia de Isaías, não veio para quebrar a cana já fendida, não veio para apagar a torcida que ainda fumega, não veio para estragar nada, veio para cuidar de tudo e dar vida e vida em abundância. Por isso, não tenhamos medo de anunciar com naturalidade, com humildade, este santo e feliz Natal. Sim. E é isso também que nós queremos dizer, enquanto nos for possível dizer, sem medo e sem stress, sem entrarmos em grandes conflitos, em grandes causas de escândalo. Por isso a todos um santo e feliz Natal. Sim. E recordamos que estamos à espera da vossa contribuição, do vosso feedback, das vossas sugestões ou críticas, das vossas perguntas que queiram que a gente possa aflorar aqui na nossa conversa. Porventura também um ou outro convidado que vocês possam sugerir, ser engraçado trazer para aqui. É uma coisa que nós vamos tentar já na próxima semana trazer aqui alguns convidados e agora nos próximos meses fazer isso de uma forma cada vez mais regular, consoante o tema que a gente quiser conversar. Então, a todos, um santo e feliz Natal. Santo Natal. E vemos para a semana, se Deus quiser. E vamos a isso. Santo Natal. Saúde.